Boa noite, meus amigos, boa noite, meus amados, boa noite, meus caros. Então, chegamos ao ciclo deste final de dia. E neste final de dia, nós estamos aqui com vocês, né, após uma jornada de trabalho, para refletir sobre as nossas ações. O trabalho é uma forma de todos nós, quando agimos, entramos num ciclo de ação e reação que geram sementes de reações e também geram reações frutificadas imediatamente. De qualquer forma, qualquer ação que alguém execute nesse mundo está sujeito a algum tipo de reação, que vira uma cadeia e que nos prende numa rede de repetidas ações e reações. Para se livrar essa rede material de ações e reações, nós precisamos entender a ciência da ação. O que é ação, o que é inação, o que é ação proibida. Então, todas essas diferentes conceitos do que é karma, do que é atividade, então nós precisamos dominar. E hoje nós estamos aqui lendo o Narada Bhakti Sutra para tratar sobre esse assunto, para tratar sobre o entendimento do que é um abandono de ação, de tiaga, renúncia. O quando nós devemos abandonar uma ação e isso ser chamado de renúncia, e quando não devemos abandonar a ação. Se abandonarmos a ação em certas circunstâncias, isso não será chamado de renúncia, mas será chamado de abandono do dever. Então, o verso de Narada, ele dá margem a várias interpretações, porque Narada diz que nós devemos abandonar os deveres materiais para sairmos da rede de ilusão. Só que Krishna no Bhagavad Gita, ele diz que Arjuna deve executar o seu dever e não abandonar seu dever. Então, essa reflexão que nada nos traz é muito pertinente. Se nós devemos realmente abandonar o dever ou se nós não devemos abandonar o dever. E a Arjuna também, porque em certos momentos do Bhagavad Gita, Krishna ele enfatiza o abandono da gratificação dos sentidos, abandono dos deveres materiais, mas em outros momentos Krishna enfatiza que Arjuna deve lutar, que Arjuna deve executar o seu dever. Então, essa parte é muito pertinente na vida devocional. Saber quando nós devemos agir, quando nós não devemos agir. Inclusive, Krishna fala que a ação é inação e a inação é ação. Isso exatamente é o entendimento de quando devemos agir e quando não devemos agir, né? Então, vamos ler o nosso trecho do Narada Bhakti Sutra e refletir sobre isso, que é muito pertinente, né? Já que todos nós somos, assim, adeptos, né? Aceitamos viver e agir, né? Todos nós saímos hoje e praticamos vários tipos de ações na nossa vida. Então, entender sobre as complexidades da ação é significativo na nossa vida, né? Então vamos fazer agora a leitura. Verso 48 do capítulo 3, Narada Bhakti Sutra, parte 1, porque o significado é um pouco extenso, então a gente vai dividir em duas partes. Vamos ler o sânscrito, depois a tradução e o significado de Satsvarupa Dasa Goswami, né, que continuou o livro de Srila Prabhupada. Jat karma palam karmani sanyasti tato nidwanduo bhavati. Quem pode superar a ilusão? Quem renuncia aos deveres materiais e os resultados decorrentes dos mesmos transcende.
desse modo as dualidades. Significado. O devoto tem fé de que o Senhor Krishna fornecerá as suas necessidades. Todavia, isso não significa que ele se torna preguiçoso ou inativo. Ele trabalha para Krishna. Por dedicar todos os atos ao Senhor, o devoto se livra das ações kármicas. Enquanto o sujeito continue a trabalhar sob a influência dos modos da natureza, tem que experimentar dualidades, bom e mal, quente e frio, rico e pobre, prazer e dor, e assim por diante. O Senhor Krishna afirma na Bhagavad Gita 7.27, Ichadvesha samutena dvandva mohena bharata sarvabhutani moham samoham sarge chanti parantapa. Ó descendente de Bharata, ó conquistador dos inimigos, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades nascidas do desejo e do ódio. E, em seu significado, Srila Prabhupada explica: pessoas iludidas sintomaticamente habitam em dualidades de desonra e honra, miséria e felicidade, homem e mulher, bom e mal, prazer e dor, etc. Pensando, esta é minha esposa, esta é minha casa, sou o senhor desta casa, sou o esposo dessa mulher. Estas são as dualidades da ilusão. Quem está assim iludido pelas dualidades é completamente tolo e, por conseguinte, não pode entender a suprema personalidade de Deus. Então, aqui está descrito, né, que uma entidade viva, né, ela dedica-se às atividades e assim ela não pode se livrar do karma, né? E essas atividades elas surgem da dualidade material, né? Então, todos nós estamos desejando ou estamos rejeitando, né? Aqui fala desejo e ódio, né? Então, entenda-se ódio como rejeitar. Nós aceitamos algo ou rejeitamos algo. Então, essa dualidade de aceitar e rejeitar é a base da existência material. E ela surge do contato dos modos da natureza. Na realidade, a tudo que nós entramos em contato é formado por três qualidades: bondade, paixão e ignorância. E nós, em contato com essas três qualidades, com a mistura dessas três qualidades, uma hora aceitamos determinadas manifestações dessas três qualidades e outra hora rejeitamos essas manifestações. Na realidade, não passa dos três modos da natureza material misturados de diferentes maneiras. Quando você aceita algo, você está aceitando os três modos da natureza. Quando você rejeita algo, você está rejeitando os três modos da natureza. Então, enfim, é apenas os três modos da natureza material. Então, na realidade, não existe diferença entre as coisas boas e as coisas ruins, porque elas são feitas unicamente pelos três modos da natureza material. São feitas por qualidades materiais. E o aceitar e rejeitar é um produto da nossa imaginação quando nós nos relacionamos com essas coisas. Então, por isso que nós devemos transcender esses três modos para ver o que há por trás das interações dos três modos da natureza, que é a plataforma espiritual. Então, quando nós conseguimos não mais
nos deixar encantar pelas qualidades materiais, nós conseguiremos nos fixar na plataforma espiritual. Né? Então aqui, no significado, está enfatizando esse se livrar das dualidades materiais, né? Não se importar. Então, amanhã mesmo, né, eu estou indo para Sankirtana, se Krishna quiser, né? Vou para Porto de Galinha, lá tem um ponto turístico, né? E um calçadão, e eu vou ficar lá oferecendo os livros de Krishna às pessoas que estiverem passando. E essa vai ser um exercício para minha mente de livrar-se dos modos da natureza material. Porque com certeza vai aparecer situações agradáveis que eu vou desejar. Por exemplo, vender muito livro é uma situação agradável. E vai aparecer situações desagradáveis, as pessoas me rejeitarem, né? E isso tudo eu vou exercitar, que é apenas a interação dos três modos da natureza material. Mas como é que eu vou poder fazer isso? Eu só vou poder fazer isso se eu entender que eu sou um instrumento de Krishna para cumprir uma missão. Então, Krishna tem uma missão. Amanhã eu quero distribuir 20 livros. Essa é a missão de Krishna. Krishna tem esse desejo. Krishna quer distribuir 20 livros. E eu, nessa história, eu sou instrumento. Krishna vai distribuir através de mim. Então eu vou tentar cumprir a missão de Krishna. E quando eu for lá cumprir essa missão de Krishna, eu devo cumpri-la com amor, com alegria, com felicidade, com o prazer de distribuir os livros de Krishna. Então, se eu consigo me manter nessa plataforma, nessa consciência, o dia inteiro, o resultado depende de Krishna. Pode ser que seja favorável, pode ser que não, mas eu vou me sentir muito alegre, feliz, por estar podendo ajudar Krishna, por estar podendo cumprir com o desejo de Krishna. Então, nessa plataforma, eu vou me sentir feliz o dia inteiro, mas uma felicidade que não é material, porque materialmente eu vou ser rejeitado em alguns momentos, em outros momentos eu vou ser glorificado, mas tudo isso é apenas externo, porque internamente só existe uma coisa, a missão que Krishna tem para cada um de nós, né? Bom, então essa é uma reflexão, né? Interessante. E vamos continuar. A ilusão da dualidade decorre de identificar o eu com o corpo. Quando o indivíduo compreende que não é o corpo, mas um servo eterno de Krishna, a ilusão da dualidade se acaba para ele. Né? Então, a gente tem que sempre meditar que nós somos uma parte de Krishna. Né? Somos partes dele e estamos cumprindo a missão dele estabelecida. Então, hoje eu li um texto de Acharya Deva, em que ele falava que Krishna nos ama tanto, que apesar de nós fazermos coisas tão pecaminosas, né, nós nos esforçarmos tanto para esquecer dele, ele assim não nos abandona, nunca sai do nosso coração. Né? Aí eu meditando sobre isso, porque para Krishna nós somos uma parte dele. Né? Ele não esquece nunca que nós somos uma parte dele. Nós esquecemos que somos uma parte de Krishna, mas Krishna não esquece nunca. E Krishna não quer perder nenhuma parte, porque ele sabe que cada parte dele o ama infinitamente, e ele ama cada parte dele infinitamente. Krishna não quer perder nenhuma parte, nenhum átomo dele. Krishna não fica satisfeito em perder nenhum átomo. Então Krishna nunca pode nos abandonar, porque ele sempre vai querer que nós estejamos ligados com ele, porque é a forma
dele amar-nos infinitamente e nós o amarmos infinitamente. Né? Então, se nós estamos plenamente nessa consciência e vamos trabalhar, então essa consciência nos faz despertar a nossa natureza de Ananda, felicidade espiritual. Né? Estou continuando. Quando um devoto sente calor ou fio corpóreos ou prazer ou dor corpóreos, ele vê isso em termos do corpo e continua a prestar seu serviço sem distração. Mas, ao princípio do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna aconselha Arjuna a permanecer equânime tanto na felicidade quanto na aflição. Mais adiante, Krishna expressa seu agrado em relação ao devoto que transcende a dualidade. Quem nem se regozija, nem se aflige, quem nem lamenta, nem deseja, e que renuncia tanto o que é auspicioso quanto o que é inauspicioso, semelhante devoto é muito querido. Bhagavad Gita 12:17. Então, aí nós vemos uma boa análise desse princípio de renúncia que Narada Muni descreve, renúncia dos deveres materiais. A renúncia dos deveres materiais, ela é cumprida na própria execução dos deveres materiais. Essa é a graça da consciência de Krishna. Você poder cumprir, você renunciar cumprindo os seus deveres materiais. Né? E aí você transcende, não fazendo valer o seu gosto ou desgosto, mas fazendo valer o gosto e desgosto de Krishna. Jai Hare Krishna, boa noite a todos. Terminamos essa parte aqui. Amanhã nós continuaremos. Nosso vídeo já passou dos 17 minutos, ficou um pouco longo. Amanhã a gente continua. E agora vamos encerrar nosso vídeo cantando o mantra Hare Krishna. Mas antes, deixa eu ver, tem uma pessoa que veio ao vivo, vamos ver se a pessoa se identificou. Aqui no chat, tudo bem? Eu, Janityananda, Hare Krishna, Janityananda. Mantia Kalpa. Amanhã, Janityananda, pelas bênçãos de Krishna, eu vou distribuir mais um pouquinho daqueles 20 livros de cota, né? De cota. Também irei com minha esposa, Karuna. Vamos lá para a praia de Porto de Galinha, Calçadão, né? E vamos tentar distribuir livros para Srila Prabhupada. E cumprir um propósito de ter o telhado lá em Aldeia, né? Esse telhado tem que ser levantado no mês de dezembro. Vai ser o nosso presente para Krishna, nosso presente de Natal para Krishna, né? Então, Jesus nasceu na manjedoura, certo? Mas Krishna nasceu no palácio de Kansa, mas na prisão do palácio de Kansa, né? Mas os devotos não ficam satisfeitos em ver Krishna nessas condições, né? Então vamos construir aí o nosso templinho para cantar Hare Krishna todo mundo junto lá. Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos encerrando.